Olá, meu nome é Mariaine Cipora, eu sou professora, escritora e terapeuta e hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre a criação. Desde 2018, quando eu publiquei o meu primeiro livro pela editora Urutau, e dentro desse período eu também estava iniciando meu estudo na cura cabalista, eu tive uma percepção de que a criação era um dos fatores mais importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento interpessoal, relacional, artístico e profissional. Então, uma das coisas que eu reparei, ao longo desse caminhar, juntando tanto essa observação sobre os artistas, os criadores e sobre a nossa vida, a nossa alma, que é o que a Cabala se propõe a estudar, eu pude perceber uma coisa, um paradigma se quebrou dentro de mim. E esse paradigma foi o seguinte: não apenas os artistas são criadores, todos somos criadores. E em essência, todos somos também artistas. Vou te explicar um pouco mais sobre isso. Na tradição da Cabala, a gente aprende que existe um movimento essencial que a gente precisa fazer dentro da nossa vida, porque todos nós temos uma estrutura energética chamada árvore da vida. O que é a árvore da vida? É uma espécie de... é um diagrama criado por antigos cabalistas para descrever a forma como a energia na nossa vida se desenvolve. E também muito usado para explicar como que, a partir de um desejo, a gente consegue tornar um desejo uma realidade. Ou seja, como que eu saio de um desejo, que é algo que foi emanado, e alcanço a manifestação desse desejo, que é exatamente a possibilidade dessa emanação se concretizar, se realizar no mundo. Então, a Cabala ensina que para que um desejo possa ser concretizado, para que uma emanação possa se tornar uma manifestação, ela precisa passar por 4 estágios. E são eles: a emanação. Então, em primeiro lugar, a gente emana, E se você observar, o tempo todo na nossa vida, a gente está emanando. Algumas vezes a gente sabe o que a gente está emanando, porque a gente faz isso com a chamada consciência, não é isso? A gente faz isso intencionalmente. Só que muitas vezes a gente continua emanando, porque é inevitável, isso faz parte da estrutura energética do nosso ser, só que a gente não sabe o que a gente está emanando. E aí se torna uma grande surpresa quando a gente olha para a realidade física e vê o que se manifestou, o que se concretizou, e acaba muitas vezes não se identificando com o que está se concretizando nas nossas vidas. Mas o que a gente precisa então entender? Que tudo inicia numa emanação. Se algo se manifestou na sua vida é porque você em algum momento emanou isso dentro do seu próprio, da sua própria interioridade, dentro da sua própria estrutura interna. O que acontece com as emanações? As emanações, elas não vão imediatamente para o plano da manifestação. Então, algo que eu emano não é imediatamente manifestado. Qual é o processo pelo qual essa emanação passa, então? Ela passa por 2 etapas antes de ser manifestadas, e são elas a criação e a formação. Eu vou falar mais um pouquinho sobre elas. Em geral, quando a gente fala em criação, a gente pensa apenas no momento criativo, E a gente fala apenas desse plano. Só que a gente esquece, de considerar que não apenas a criação não envolve apenas o gesto de criar. A criação é um dos planos de um movimento mais amplo que está acontecendo no nosso campo de energia, e que tem desdobramentos, E a criação, ela está ali no meio de outras coisas. Então, antes da criação existe um campo, energético que emana, e posteriormente a essa criação a gente precisa saber dar forma ao que foi criado, e a gente precisa também saber, permitir que as coisas se manifestem. E aí é que caiu um segundo paradigma que eu tinha a respeito da criação.
criação, porque eu acreditava que apenas a criação ela era autossuficiente. Eu não entendia o processo e o mecanismo entre esses 4 planos. E o que eu trago, né, nesse momento para compartilhar com o mundo? E isso faz parte da cura que está tanto no projeto Irá e também está atrelada à Arca da Palavra. É uma cura desses 4 mundos. É uma cura onde a gente observa a qualidade das nossas emanações. A gente observa a nossa capacidade de criar, né, em fluxo. A gente observa a nossa capacidade de dar forma para as coisas que a gente cria, porque muitas vezes a gente consegue emanar, consegue criar, mas não consegue dar forma, e dar forma é um movimento específico que requer da gente uma série de habilidades, uma série de capacidades que muitas vezes a gente não foi formado naturalmente para ter. Então a gente precisa de suporte para entender como é que isso funciona. E precisamos também de um conjunto, né, de habilidades muitas vezes para manifestar. Quem não tem aquele sonho, né, aquele projeto que está já arrumadinho, perfeito, já foi emanado, foi criado, foi formado, mas faltou a coragem para colocar ele no mundo, faltou o ímpeto, o impulso, a energia, né, como a gente chama na tradição da Cabala de Haila, que é a força espiritual, para manifestar. Então, tudo isso diz respeito à nossa saúde energética, porque assim como tudo na natureza, né, todas as plantas, todos os organismos, todos os seres viventes, eles se manifestam dentro do seu propósito. O ser humano é um dos quais, né, é um dentre esses seres que tem às vezes travas, bloqueios, dificuldades para manifestar.